a gente fazia 2 programas. Então, o programa anterior tinha a pizza, a gente comeu a pizza. Aí eu, com as minhas ideias de filho da puta, vamos botar a caixa vazia, era a Lady Jane, pô. Ela falou, caralho, eu assisto todo o programa e fico pensando nessa pizza. Então traz a pizza. Caralho, ela não acredito que não sei o que lá. Quando abre não tinha nada. No meio da parada, eu me arrependi, tá ligado? De ter feito aquilo. Tá ligado? E na outra, a pizza a gente cortou com tesourinha que tu cortava maconha, porque não tinha faca, tá ligado? E tal. Então rolava uma parada mambembe. Muito doido. E assim, é louco porque hoje em dia, né? Por exemplo, eu trabalho com um público de todas as idades, né? Seja na parte mais de coordenação ou na parte de docência. Hoje, por exemplo, estava dando aula para uma turma, estava até conversando com eles quando a gente foi comer ali um cachorro, né? Que é uma turma do pessoal do Central do Brasil, né? Que é a escola que tem aqui perto, para quem não sabe, Escola Municipal Central do Brasil. Estadual, não, estadual, né? Não, estadual, ensino médio. Estadual Central do Brasil, e ali eu tenho um público que 80% dos alunos são atípicos. Eles são super, mano, de internet, caramba e tal, né? E esqueci o que eu ia falar. Tu não queria falar sobre tecnologia, sabe? É verdade. Aí é foda, mano. Aí tá. Caralho, foda. O gato saiu correndo, mano. E a vontade de rir é absurda. Foi um silêncio totalmente diferente dos outros episódios. Caraca, loucura. Mas foi porque ele falou que... Ele falou pra fazer silêncio, e depois no silêncio ele disse pra manter o silêncio. No silêncio. Porra, aí... Exato. Isso Não, mas a forma de falar, né? Tipo, silêncio. Então, ele mandou o silêncio. Alguns segundinhos. Então a gente nem tá vendo ele. Tá esperando ele chegar e falar. Pode falar. Aí ele, mano, continua. Então continua o papo, né? Aí quando... Então, o episódio de hoje continua em silêncio. Porra, aí quebra qualquer um. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se isso é uma viagem que eu criei na minha cabeça, né? Mas acho que não. Tu teve bip? Tive bip, tive da... Eu lembro de um da Conectel, que durou um tempo. Conectel era um pretinho. Eu lembro Teletrim. O Teletrim era um dos mais famosos, mas tu não teve, eu lembro que tu teve. Não, Teletrim eu não tive. Com uma memória assim. Mas eu tive Conectel. Conectel pretinho, Conectel durou um bom tempo comigo. O Teletrim na época era tipo o iPhone dos bips. Mais ou menos isso. E o Conectel era um Samsungzinho. É isso aí. E pra quem não sabe o que é bip, o que era bip? O bip era um aparelhinho que você colocava aqui, tipo uma pochete, né, pendurada aqui na calça, na bermuda. E esse aparelhinho, ele dava para você ler nele, na tela desse aparelhinho, você lia assim, alguns caracteres. Dava para fazer umas 2 frases, talvez. Ah, era? Eu pensei que tinha uma quantidade maior. Não, era pequeno, 2 frases. Que eu ficava zoando, eu falava, o Conectel só existe para tua mãe, que era minha esposa, mandar ordem. Chega, saia do bar e volte para casa. Só para isso. Porque ele só tem a quantidade de caracteres para você dar uma ordem para alguém. Mas hoje um código era tipo um celular, cada um tinha um código? Caveirinha, não, você ligava... um podcast? Não, você ligava para uma central de telefone. Acho que essa pode ser uma dúvida da galera que tá assistindo. Você ligava para uma central de telefone, né? Como tem hoje em dia, essas centrais de telefone. Aí tinha a central de telefone da Conectel, da Teletrim, cada uma tinha a sua central de telefone. Você ligava para lá e falava com o cara da central, olha, manda um recado pro Conectel número tal, do Saraiva. Avisa ele aí para isso. Ah, não era de um pro outro? Não, tinha uma central. Aí você mandava para a central e a central mandava o recado pro Conectel, ou pro Teletrim, ou pro bagulho viagem, lá. Cara. Mas isso foi, na época, uma coisa assim
É fantástica, porque era uma forma de você avisar a pessoa na rua. Porque você só tinha o telefone fixo, né? E como é que você avisa uma pessoa na no rua? bip, né, a mensagem que alguém morreu? Não. Nunca. E não me lembro assim dos meus amigos de alguém avisar a morte pelo bip. Em geral era algum aviso do tipo seguinte: assim que puder, venha logo para casa. Fulano de tal. Era alguma coisa mais nesse tipo. Porque o bip ele tinha uma coisa também que tinha um outro, né, que intermediava isso, né? Então sim. também tá. Tu não podia falar, tô te esperando de calcinha rosa. Até poderia. Tinha algumas que eram mais ousadas, entendeu? Mas aí você ia ter que passar por um outro. Entendeu? Não é um bagulho assim que vai. WhatsApp. Que vai direto. Como é o WhatsApp hoje. O WhatsApp é direto, né? Aquilo ali é criptografado e tal. É outra história. Perguntei dessa parada da morte, né? Porque pensando as coisas que eu vejo de mudança, né, e curiosidades ao mesmo tempo, uma das coisas era isso. Eu lembro de eu pequeno contigo e de repente você encontrava aqui, ó, amiguinho do papai, olha quanto tempo que não veio e tudo mais. E aí, como que tá a Judite? E separei. E caramba, é mesmo? Não, porra, mas é complicado, né? O caramba e tal. Pô, e tua mãe? Teve câncer, morreu. Tipo, você não entrava em contato com as... Às vezes tu ia saber que tal pessoa que você gostava morreu e ia sentir aquela dor, o cara, muito depois, né? A gente fala muito dessa chuva de informação, mas isso não sei em qual momento exato, né? Mas pensando aqui sobre essa tecnologia, como que se comunicava no passado, várias outras formas, né? Eu lembrei do bip porque era uma coisa muito curiosa e eu não sei, mas para mim, pelo menos que era pequeno, parece que durou pouco tempo e logo começou a vir os celulares, mas lembro de trabalho de fax, dessa coisa que tinha um lugar ali que tu ia receber um fax que mandavam tipo uma papelaria, né? Quais outras questões que você vê assim, tanto na forma de comunicação e quando pensa assim, impacto de smartphone, principalmente hoje em dia, quais os principais impactos, as principais diferenças que saltam na tua cabeça quando eu pergunto ou provoco esse tipo de reflexão? Usando aqui da associação livre, a primeira coisa que me veio à cabeça é a destruição da privacidade, do sossego da privacidade. A ideia de que a todo instante eu posso ser invadido pelo outro, né? Pela demanda do outro, que não tem muito tempo. A ideia de um tempo também que se acelera, né? Um tempo acelerado, uma falta de tempo, porque a percepção de tempo também a ideia de que o tempo parece que era mais lento, a vida era mais devagar. Primeiro que as coisas aconteciam. Quando é que você ia saber sobre as coisas? Bom, ou você sabia à noite, no Jornal Nacional, ou de manhã, quando eu acordava cedo para trabalhar, a galera ficava tudo no pescoção. Né? O pescoção, a galera ficava ali um por cima do outro, lendo o jornal, na banca de jornal. O jornaleiro botava o jornal aberto, especialmente para quem não tinha dinheiro para comprar jornal, botava só a primeira capa. Aí todo mundo ficava ali no pescoção, de manhã cedo, antes de pegar o trem, antes de pegar o ônibus, para ver ali o que aconteceu, o que está acontecendo. E já começava aquela fofoca parecida com o que hoje é do clickbait, que as pessoas têm a possibilidade de ler a notícia hoje de maneira gratuita, né? Qualquer hora a gente fala sobre a economia da atenção, mas que é isso, a pessoa chega pra você, cara, tu viu o caso X, mano? Tipo, da tartaruga gigante da Indonésia, qualquer coisa. Aí tu fala, não, o que é isso? Não, também não sei, mas tá na rede social. Então provavelmente na época o pessoal do pescoção ficava, tu viu tal coisa? Até encontrar alguém que comprou o jornal ou alguém de cantinho que pudesse falar um pouco mais da notícia. Essa coisa se alastrava no, e a rádio boca a também, boca, né? Boca a boca. E o rádio clássico, né? O rádio também era o grande... O rádio, na verdade,
ele tinha uma velocidade mais próxima das mídias atuais, né? Porque o rádio, ele estava dando notícia, né? A todo momento. Eu lembro de uma das estações de rádio que dizia a 20 minutos, a cada 20 minutos tudo pode mudar, alguma coisa assim, né? Que estava sempre tendo boletins de atualização. Sim, nessas rádios de notícia. Mas até o Jornal Nacional, por exemplo, que era o grande local onde você ia saber das coisas 80%, mais pertinentes 90%. e tal. Até isso, se a gente for pegar o caso, por exemplo, de um acidente que aconteceu e caramba, era difícil às vezes ser comunicado no dia. Às vezes quando estava passando no Jornal Nacional, tipo, há 2 dias aconteceu tal coisa, porque também mesmo tendo a rádio, mesmo tendo o jornal, por conta dessa comunicação não ser tão full time, né, às vezes demorava a chegar, a voltar a notícia, o feedback. Isso ajudava a gente ter uma percepção que o tempo era mais lento. É como se o tempo fosse mais devagar. E você tinha mais tempo para digerir também. Claro, uma notícia ruim que começava às vezes a circular como um boato no boca a boca, e aí a gente ia confirmar no Jornal da Noite se realmente aconteceu aquilo ali ou não, né? Você tinha um tempo de diálogo, um tempo de digestão. Hoje a sensação é que você é invadido o tempo todo, sabe? Você entra com o seu celular nas notícias do G1 ou no WhatsApp, e você tem comunidades no WhatsApp com várias notícias e grupos, não só grupo de família, grupo de trabalho, grupo de... E as pessoas estão o tempo inteiro compartilhando coisas. E às vezes em um único grupo você vê aquela notícia 5 vezes. Alguém colocou e o outro não viu e colocou a mesma notícia. Então você é bombardeado o tempo todo por informação, por notícia. Quando chega meio-dia, você já está cansado. Já tem a notícia de quem morreu na Indonésia, notícia da guerra, notícia mais crianças morreram no bombardeio de Israel em Gaza. Você meio-dia você já está deprimido. O mundo é uma desgraça. De notícia? Não, porque também aí tem uma coisa da formação profissional, né? O fato de ter uma formação em ciências sociais, de ser ligado à sociologia, à ciência política e tal, isso me conecta com as notícias. Eu sou da época que eu era assinante do jornal O Globo e do Jornal do Brasil. Eu lia 2 jornais por dia. Né? E final de semana eu era assinante da Folha de São Paulo. Então, assim, a notícia, eu sou apaixonado pela leitura da notícia. Né? Mas você nunca se sentiu, né, de alguma forma... Essa questão da chuva de informação, do excesso, de tipo, não é fugir no sentido de eu não quero saber o que está acontecendo e tal. Não, acho que é um pouco isso, sim. Eu tô te falando, mas muito a partir de mim. Eu tenho muitas vezes essa sensação, sabe? De fugir. Tiveram algumas notícias mais recorrentes que aconteceram que, tipo, eu vi por alto, né? Porque, eu tô ali... tava vendo no Instagram, apareceu o story de uma pessoa que eu gosto, eu cliquei e tava falando daquilo, né? E às vezes eu até saio, porque eu sei mais ou menos o que tá acontecendo, sabe? Mas quando você vai entrando na profundidade, há tanta coisa que mexe com o teu afeto e não tem esse tempo de peneirar, de digerir, que eu falo, cara, eu sei que o mundo é isso aí e tal. Sem tempo de peneirar e digerir, fica tudo muito superficial também. É um pouco daquilo que eu vi hoje brincando naquele Ratanaba News no Instagram, que eles colocam uma figura de um senhor com uma certa idade, e aí 2 quadros, né, em que o primeiro quadro é o senhor falando de um tipo de especialização e depois ele muda. Então, tipo assim, nós vamos deixar agora de ser especialistas em problemas de pessoas que caem, né, na Tailândia, e agora nós vamos ser especialistas em enriquecimento de urânio. Uhum. Por quê? Porque é isso. Esse tipo de cultura imediatista,
né, das redes sociais, todo mundo se sente um pouco especialista em todos os assuntos, né, em todas as notícias, e parece que há uma espécie de dever coletivo de ter opinião. Todo mundo tem que ter um POV, um ponto de vista. Mas quem disse que a tua opinião é importante? Né? Tem essa coisa também. Quem foi que disse que a tua opinião é importante? Eu acho que tem uma questão também dessa questão de ligar a importância da opinião ou da veracidade de alguma coisa, geralmente associada a números de seguidores e tal. Então, por exemplo, você é um sociólogo, né? Então, algo que você estudou a tua vida toda sobre isso. A tua opinião, ela parece que tem a mesma importância de qualquer pessoa, ou até menor. Então tem ali o Caveirinha, que é um surfista, né, premiado e tal, e tem 2 milhões de seguidores, e ele vai falar de uma questão, né, sociológica, não que ele não possa falar. Agora só quem se você, Judite, né, que mora aí, né, em Maricá, eu não estou falando disso, pega a visão, presta atenção no que eu estou falando. Estou falando o seguinte, não é que não pode dar opinião, mas a pessoa acaba sendo, tenho agora o termo influencer, né? Ela acaba sendo influenciada e às vezes não passa isso também na peneira. Tipo assim, calma aí. Não, eu vou procurar a opinião de alguém que seja ali formado e tal, né? Ou vou ouvir a opinião todas e vou fazer um balaio, vou pensar por si. Mas também foi transferido, foi terceirizado o pensar, né? Em todos os aspectos, né? Então, desde ler, quando eu leio, eu tenho que pensar, eu tenho que imaginar, eu tenho que criar, né, a personagem aqui na minha cabeça. Quando eu assisto uma série do Netflix, aquilo já vem tudo pronto para mim. E cada vez mais a gente vai demandando. Eu, por exemplo, com um papo de pista, né, eu ontem criei um grupo no Telegram, né? E aí, nesse grupo que eu criei no Telegram, né, joguei lá e vou alimentando aos poucos. Até porque eu acredito muito em algo que seja na internet, numa co-construção, né? E aí falando, muitas pessoas já sabem que eu estou gravando, estão de certa forma esperando lançar o podcast nesse momento que a gente está gravando, até ter o mínimo de vídeos para montar um roteiro certinho. E aí eu perguntei o pessoal lá, cara, um podcast, pai falando com o filho, sentado na sala, o que vocês acham? E de mais de 40 pessoas que entraram nesse primeiro momento, só uma que citou algumas coisas, citou 3 temáticas. As outras não, mas quando é sobre outras questões, geralmente interagem, geralmente quando é um conteúdo pronto. Mas é porque eu acho que eu requisitei essas pessoas num lugar que elas também não estão acostumadas, que é de ser coautoras daquilo que elas consomem, sabe? Então, uma das coisas que eu mais sinto também com isso é que está sendo terceirizado o pensar de todas as formas. É óbvio que não dá para estudar, saber de tudo, pensar tudo. Então você elege ali, de certa forma, curadores, né? Mas meu filho, se você parar para pensar bem, isso também é antigo. Né? Na cidade de Atenas, mili lá atrás, nem todo mundo era Sócrates. Nem todo mundo era Aristóteles. Nem todo mundo era Platão. A sociedade, ela sempre teve aqueles que desempenham uma função intelectual. A ideia de que esses nomes pensam por todos nós. E a gente ouve esses nomes. Nas sociedades antigas, a sabedoria dos nossos anciãos, né? Então, a tribo parava para ouvir o mais velho, né? Porque o mais velho, ele exerce essa função, ele pensa por todos nós. É a figura que a gente respeita, que a gente tem como referência. Pode ser o mais velho, pode ser o xamã, o feiticeiro daquela comunidade, ou o padre daquela aldeia, ou o pastor daquela vila, ou o filósofo. Enfim, na história das sociedades, a gente sempre teve esses papéis de função intelectual, né, daqueles que pensavam ali
pelo coletivo, com o coletivo e no coletivo, né? E que exerciam funções de referência para aquela sociedade, para aquela cidade, para aquela comunidade. O que eu acho que diferente hoje é que eu tenho a impressão que com a internet, e mais especificamente com as redes sociais, pelo menos as mais conhecidas, né? O Facebook, Instagram, Twitter, né? Essas que são mais usadas, o YouTube, que também é uma rede importante, porque tem influência, né? Tem referências ali, o TikTok agora, que cresceu muito nos últimos 5 anos, é muita rede social. É muita rede. Eu acho que o que aconteceu foi um fenômeno, por um lado, que eu acho positivo, né, de uma certa democratização dessa reflexão. Quer dizer, todo mundo tem o direito a gravar seu vídeo e fazer ali uma reflexão. Colocar o que pensa, o que acha, né? Colocar o que ele, como é que ele interpreta uma determinada notícia, um determinado acontecimento, o que antes ele não tinha voz para isso. Sim. E a gente não tinha acesso a uma pluralidade de visões sobre uma mesma coisa. Não. Inclusive, era o que estava no jornal. Exato. E aqui no Brasil você tem um monopólio pesado dos meios de comunicação, que os meios de comunicação no país, durante décadas, foi assim. Ele estava nas mãos de umas 8 famílias. Eram umas 8 famílias que comandavam quase 90% de toda a comunicação no Brasil. Jornal, rádio, né, revistas, né, isso tudo concentrado, canais de TV, o que é péssimo para a própria democracia. Então, teve uma coisa legal das redes sociais no sentido de permitir que todo e qualquer cidadão, claro, todo e qualquer cidadão que tenha um smartphone, que tenha uma internet decente, que tem. Claro que nós temos clivagens aí socioeconômicas. Não é todo mundo, mas pelo menos assim, uma parcela muito ampla da cidadania agora pode usar uma dessas redes sociais para colocar ali o seu protesto, sua opinião, o que gosta, o que não gosta, o que achou ruim. Isso é legal. Por outro lado, aí nós temos um outro lado da moeda, que Humberto Eco, de forma talvez antipática, ele disse que as redes sociais elas serviram para amplificar as vozes dos imbecis, né? E aí Humberto Eco trazia uma perspectiva muito pessimista. E o nome dele é Humberto Eco, né? Pois é, interessante isso, né? Falando de ecoar a voz. Ecoar a voz dos imbecis. É aquela famosa questão de, tipo assim, cara, antes tinha toda a rua, todo bar tem um maluquinho. Isso aí é meio piroca, o caramba e tal, né? Aquela coisa. Agora, o desse bairro encontrou com outro, e com outro, e com outro, e com outro, e descobriram que são maioria. Sim. E aí fudeu muito pra gente. Eu acho que aí você coloca uma questão que se articula com essa outra. Primeiro você tem uma democratização, que eu acho que é interessante, mas aí é fruto também dessa própria democratização. Você vai ter vozes que são vozes muito complicadas, que vão vocalizar racismo, que vão vocalizar homofobia, que vão vocalizar misoginia, machismo, tudo isso em nome de uma suposta liberdade de expressão, que é outro conceito muito mal compreendido. Muito mal. Confunde-se crime com liberdade de expressão. E aí, e com isso você tem também uma certa corrosão na própria sociedade civil daquelas antigas referências, que era o intelectual de antigamente. Né? Aquela figura que, quando você tinha uma dúvida sobre a história política do Brasil, você ia lá entrevistar o doutor fulano de tal, professor de história da USP. Sim. Então ele dava uma entrevista para
digamos assim, esclarecer as pessoas a respeito de uma dúvida sobre a história do Brasil. E não querendo entrar tanto, mas só dando uma pincelada, que é importante falar também, que essas famílias, né, esses monopólios, eles sempre se utilizaram disso, porque isso tinha valor, a opinião do especialista, também para incutir aquilo de uma maneira safada, tá entendendo? Claro, porque quem seleciona os especialistas? E os especialistas, Entendeu? eles são ser humano, eles têm partido, eles Tem viés esse aqui. ideológico. Exato. Né? Então tu vai pegar um economista que vai pensar uma solução para um determinado caso de uma forma, outro de outra, né? E muitas vezes nesses monopólios era vendido de uma única maneira ali, né? A questão é que hoje, né, muitas pessoas que estão ditando regras aqui e ali, né, e estão determinando às vezes uma eleição, é a opinião do Neymar, com todo respeito ao Neymar, tá entendendo? Joga muita bola, há tempo não joga também, não sei, mano, mexer com esse pessoal. Mas tá bom, marketing reverso, pode me xingar aí, não entendo nada de futebol, só tô expondo aqui a opinião, né, que antigamente ainda tinha essa questão, se a televisão usava, agora vamos falar com a psicóloga, né, Janete Burlemax, né, aqui, para as pessoas como, não, foi a psicóloga que falou, até quando eles queriam sacanear, é porque isso tinha um valor. Agora, esse valor do especialista, tá, eu não sei, mas eu sinto que nesse universo meio que está diminuindo em detrimento a quem tem quantidade de seguidores, independente se estudou para falar daquilo ou não. Mais uma vez, João de Marechal Hermes, não estou falando que você não pode dar, todos podem, acabamos de falar da importância da democratização, né? Da importância que tem todo mundo ter voz e ser um canal, mas essa questão, muitos perpassam uma situação onde muitas coisas que são debatidas não conseguem sair da superficialidade, porque quem está ditando esses debates são pessoas que propriamente não estão ali, né, alinhadas, estudadas naquele debate, sabe? E às vezes vão dar uma opinião magnífica, muito mais sensata e muito mais sensível do que quem tem uma especialidade. Né? Uma coisa necessariamente não quer dizer outra. Mas, no geral, eu sinto que e você vê na boca do povo reproduzindo isso. Que aí volta naquela questão que eu disse. Se as pessoas têm uma chuva de informação, eu perco tempo de digerir tudo. Aí eu tenho que eleger curadores, né? E nunca vai ser uma demanda eterna, sempre coisa para digerir. E então cada vez mais eu penso cada vez menos, na verdade, eu penso por eu mesmo, e eu vou só reproduzindo o que o influencer X ou Y disse sobre determinada coisa que pareceu fazer sentido para mim, mas eu não entrei em contato com outros tipos de opinião, seja de um especialista ou um não especialista que pensa diferente, ou um outro influencer que pensa totalmente ao contrário, para eu poder fazer um mix, né? E dali ver se tem algum vislumbre próprio ali, né? Ou que eu mais me identifico depois de ter um cardápio para eu escolher. Não, a pessoa vai naquele ali e ponto. Pois é, tem um outro problema que eu acho curioso, que se de um lado as redes sociais elas ampliaram e democratizaram, digamos assim, a expressão da opinião, por outro lado, isso não significou uma garantia de pluralismo de vozes. E isso é curioso, porque apesar da gente ter... Hoje todo mundo pode chegar e abre o Facebook, dá a sua opinião, faz aqui, grava no TikTok e diz lá a sua opinião. Beleza. Mas a maioria das opiniões não variam muito. Olha que fato curioso. Apesar de você ter ampliado o espaço de possibilidade de manifestação da sua opinião, aquela figura que antes falava umas bobagens aqui no bar do Zé na esquina, agora ele está com o TikTok na mão
e tem 300 seguidores. Que todo dia ele faz um vídeo falando as bobagens que ele falava antigamente. Sim. Só que agora ele tem uma armazinha. Ou as bobagens que ele tinha vergonha de falar, né? Porque tem uma frase, Sim, não sei se eu vou e lembrar. encontrou outros que também gostam dessas Exato. bobagens e ele perdeu a vergonha de falar. Porque agora ele tem um público, Sim. agora ele tem uma frase seus que eu não fãs. vou lembrar exatamente, mas meio que assim, duas coisas que podiam voltar aquele palito de picolé que tua chave dava direito a outro e as pessoas terem vergonha de falar merda. Né? É uma frase mais ou menos assim, né? Mas agora não, agora ele tem seguidores, ele tem gente apoiando e falando, é isso mesmo. Esse é um fenômeno. Mas assim, não houve necessariamente um pluralismo de concepções, no sentido que determinadas concepções majoritárias prevalecem. Concepções, por exemplo, neoliberais são muito comuns. Você pode olhar inúmeros influencers, mas vários operam a partir de uma lógica neoliberal, ou a partir de uma visão de mundo neoliberal. O Estado é inchado, nós temos que parar com esse negócio do Estado colocar imposto o tempo todo, isso é uma roubalheira, tem que diminuir o Estado, tem que privatizar mesmo, é cada um que se vire, sejamos empresários de nós mesmos, é empreendedorismo que é o futuro, esse negócio de CLT é uma furada. Quer dizer, toda essa discursividade, que é uma discursividade derivada de uma visão de mundo neoliberal, ela está muito presente em diversas vozes. Quer dizer, então nós temos muitas vozes, mas ao mesmo tempo o cardápio de discurso não varia muito. Essas muitas vozes falam mais ou menos as mesmas coisas. Claro, tem sempre um dissidente aqui, uma dissidente ali, né? E isso é importante para a democracia. Mas o que me chama a atenção é o quanto nós ainda temos determinados campos de pensamento hegemônico, apesar das redes sociais ter aberto aí possibilidades e se enormes. Você que está assistindo aí tem esse tipo de pensamento, sempre falo, né? Vai morar lá do lado do Caveirinha, no Quitungo, Estado mínimo e intervenção militar todo dia, né, não, Caveirinha? Então, vai lá, pô. É o protótipo, né? É um modelo perfeito. Quer Estado mínimo? Quer mínimo, intervenção militar? Intervenção militar. Chegar metendo bala, vai morar na favela, né? Mas é isso. E eu acho que tem algo natural nisso, no sentido assim, sempre vão ter ali, né, algumas poucas opiniões que ganham maior afinidade do público, que pensou, escutou o outro e tal. Mas tem muito esse lance da reprodução. E assim, falando, né, começamos falando aqui do Bibi. Não, mas eu fico feliz, por exemplo, quando eu vejo assim, tem coisa boa. Eu também fico irritado com esse discurso assim de só falar merda, só falar coisa ruim. A internet é o mal, os algoritmos são mal. Né? Pô, peraí, isso também, pô, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer uma análise que leve em consideração as ambivalências. Uma análise que possa comportar aquilo que Marx já dizia lá atrás, né? Uma certa finesse de perceber a dialética envolvida nos conflitos, nos espaços sociais, nos espaços de comunicação e das redes. Né? Isso significa você não só ficar falando mal, né? Mas também perceber o que aquilo tem de potente, o que aquilo pode gerar de efeito de agregação bacana, de mobilização. Então, assim, tem outras questões. Quando eu vejo, por exemplo, aquela Bira, sabe qual é? Sei. Você já me mandou e eu tô seguindo. Eu gosto muito da Bira, entendeu? Quando eu vejo também a Rita, aquela drag queen marxista, eu acho muito interessante. O Ian Neves, né? Que é um cara que defende o comunismo, que defende uma revolução comunista e tal. É muito interessante. Quer dizer, não quer dizer que eu concorde ipsilíteres com essas pessoas. O próprio Jones Manuel, né?
Mas o que eu acho interessante é que, pelo menos, essas pessoas são vozes dissidentes. Vozes que discordam desse pensamento hegemônico que todo mundo meio que segue, sabe? Sim. Porque quando eu vejo, por exemplo, eu tenho o hábito de ver o Jornal Nacional, um hábito quase religioso, porque eu sou formado. Né? Eu pensei que tu ia falar porque eu sou velho. Porque eu Também, sou velho também, eu acho que tá valendo. Mas é assim, quando eu vejo o Jornal Nacional, eu fico... E eu vejo o Jornal Nacional só para falar mal do Jornal Nacional. É uma Tu coisa dá de boa velho. noite? Eu dou boa noite e eu discuto com a tela. Eu discuto com o William Bonner, né? Eu discuto com os chamados especialistas, principalmente, por exemplo, questões de economia. Isso me irrita profundamente. Aí vão falar sobre, ontem, por exemplo, né? Questões de economia, IOF, né? O aumento do IOF que o governo Lula está propondo é um absurdo. As pessoas são contra o aumento de impostos. Sabe, as pessoas sabem o que é IOF. É sério isso? As pessoas têm tempo no meio da correria da vida e do trabalho para saber, que porra é IOF? IOF é o quê? Quem paga essa porra? E ninguém explica também, né? Sim, já joga um IOF, fica uma coisa assim, KFC, não, é imposto. um J não sei o que lá. É um imposto, e aí as pessoas tendem a ficar o quê? Apavoradas quando elas ouvem a palavra imposto. Porra, mais imposto? Pô, já tô fudido e tal. Mas assim, não há um debate que procure esclarecer a opinião pública. O que é o IOF? Quem seria atingido no aumento do IOF? O aumento de IOF atinge o pobre, o trabalhador, o cara que pega o 1085 Irajá-Mer todo dia, o cara que pega lá em Santa Cruz o trem, ele vai pagar pelo aumento de IOF? Quem está sendo prejudicado? Porque a manchete é: o governo Lula foi derrotado no governo. É o governo Lula que foi derrotado ou é o país? Exato. Então assim, e aí chega a hora dos especialistas. É essa que eu fico assim, quase capital inicial quando conta adeus televisão. Conta de quebrar a TV. Hora dos especialistas. Aí chamam. Especialista em economia, o Carlos Sarenzé, sei lá qual é o nome dele, mas. Todos os especialistas. Sempre tinha eles chamam 3 especialistas de economia para dar opinião sobre a proposta fechado. Todos os 3 são fechados com a mesma opinião. Aí chamam um lá da Fundação Getúlio Vargas, neoliberal. Chama o outro de uma consultoria privada, neoliberal. E chama uma outra economista que escreveu um livro chamado Venda-se Tudo no Brasil, neoliberal. Aí você fica assim, mas são 3 economistas de peso que falaram que o governo está errado. Cara, são 3 economistas que falam a mesma coisa. Eu quero ver no jornal. Para falar isso. Claro, eu quero ver no Jornal Nacional chamando, por exemplo, professores de economia do setor público, que não tem rabo preso com empresa de consultoria, que não tem rabo preso com os interesses da Faria Lima. Por que não chamam para falar os professores de economia do mestrado e doutorado de economia da Unicamp? Por que a gente não vê? Por que a gente não vê os professores do doutorado de economia da UNB? Por que essa galera que, há décadas estuda economia, por que essa galera não fala nos jornais? Só aparece aqueles candangos de sempre. É o pessoal da FGV, é o pessoal das consultorias privadas de São Paulo. Só eles falam. E eles botam vários para falar, para te dar uma sensação assim, tá vendo aí, ó? Não foi um, não. 3 economistas falaram que o Lula estava errado. E aí, nessa hora rola de novo aquela questão de, tipo assim, não, mano, quem falou isso foi na Globo, foi no Jornal Nacional, um economista. Aí a tua opinião, aí a gente vê o outro lado da moeda, né? Falando aí pra Salomé, que tá aí em Magalhães Bastos, né? Tá vendo? A gente fala dos 2 lados, né? Então, também a credencial, ela pode servir mais para te manipular.
E às vezes tu não tá dando atenção ao cara que tá do lado, tá tirando de doidão, que mora aí na favela por não ter uma graduação, Claro, mas tá porque- trazendo algo relevante. O né? especialista, ele também pode ser, e via de regra isso acontece muito, um intelectual orgânico da classe dominante. Quem te garante que aquele especialista ele traz para você uma opinião livre dos condicionamentos de classe social? Porque quando o economista, e aí eu estou falando do economista, eu estou falando do sociólogo, estou falando do médico, né? Eu estou falando do psicólogo. Quando qualquer especialista fala, a primeira pergunta interessante, e Djamila Ribeiro ajuda nisso, é: de que lugar de fala esse maluco está falando? Ele fala de onde? Ele é branco ou preto? Do que ele tem Ele medo? conhece pobreza? Ou soltou pipa no ventilador a vida inteira? Ele foi formado em instituição pública ou ele sempre foi playboy, filhinho de mamãe, formado em instituição privada? Tudo isso é importante. Você conhecer o lugar de fala do especialista te ajuda um pouco a mapear as possíveis relações de interesses de classe. Sim. Até porque tudo que ele aprender, né, já vai ter uma interpretação, né, num viés até defensivo, né, em relação à classe que ele vem, do que ele tem medo e tudo isso. E assim, é bom que na internet, né, tenham mais opções, né? Não sei se, porque eu ia falar, tenha essa pluralidade, mas ainda não sei, me soa estranho, por isso que eu mudei no meio do caminho. Tem mais opções. Você acha, muita gente, né, você citou algumas pessoas e tem várias outras, né, tem o Chavoso da USP, tem várias figuras aí que você vê que são brabas, o pessoal entende e tá falando, pode não ter a mesma audiência, tem uns que estão conseguindo até uma audiência às vezes até maior, porque a internet está disputando, a televisão está se reinventando. Mas ao mesmo tempo que você tem um Chavoso da USP que traz coisas interessantes, e volto a dizer, isso não quer dizer que eu concorde e bata palma para tudo que Chavoso da USP diz. Claro. Até porque nós queremos uma democracia, um pluralismo. Ninguém é obrigado a concordar com A, B ou C. Mas eu acho importante que a gente multiplique vozes. Mas ao mesmo tempo que tem o Chavoso da USP, né, que tem a Bira, você vai encontrar também o Brasil para Lerdos. Percebe? Uhum. Então isso é parte do jogo. É parte do jogo que envolve uma disputa ideológica, uma disputa de narrativas no interior da sociedade civil. Sim. O problema é, essa sociedade civil, ela tem formação educacional crítica para poder olhar o cardápio das vozes e saber discernir, isso aqui é bom, isso aqui é uma merda, isso é interessante, e não só isso não é. porque não chega da mesma forma. Porque, para todo chavoso da USP tem um moleque neoliberal e o cara e tal. E essas pessoas, em geral, né, 99% fazem parte da elite. O que é isso? Né? Pai, família que domina os meios de produção, né? É muito mais fácil de você conseguir, né, gente do agronegócio, gente disso e daquilo, incentivando, porque você está falando, incentivando algo que é de um viés que quem detém os meios de produção, quem detém o dinheiro... Apoia. O agronegócio apoia, porque o agro é pop. Exato. Né? A Faria Lima, o setor financeiro apoia. Mas é muito importante falar disso. Eu, no campo da educação, eu sempre bati na tecla que precisamos educar para e pela internet, né? E isso é reconhecer o que você falou. Não é só bater na internet, né? A internet é boa ou ruim, a internet é internet, né? Vai depender do uso que você faz e tudo mais. A gente começou falando do BIP. Eu lembro também que existia a enciclopédia Barça, que o cara passava na porta, logo depois da mulher do Yakult, e depois vinha alguém, geralmente
do norte ou do nordeste vendendo cadeira, edredom e tudo mais, que batia na porta, né? Tinha isso. E hoje em dia, a Enciclopédia Barça, exemplificando esse conhecimento que a gente não tinha poder aquisitivo para ter dentro de casa, está na palma da nossa mão, mas a gente está escravizado em outros mecanismos que eles têm, né, para fazer a coisa acontecer. Mas é inegável que a internet... Tem gente hoje usando a inteligência artificial como se fosse uma enciclopédia Barça, né? Como se fosse uma enciclopédia conhecer, o que traz outros riscos. Eu adoro inteligência artificial, acho interessantíssimo, venho participando desde o início. Você não é o taxista que fica reclamando do Uber frustrado. Não, eu uso IA, eu acho IA muito interessante, eu acho que a IA facilita muito no campo da pesquisa científica, da pesquisa acadêmica. Eu percebo, por exemplo, que com a IA eu consigo preparar um relatório, né, através de cruzamentos de variáveis estatísticas com uma velocidade que eu não conseguia antes. Que para o meu olho humano eu não conseguia aprender tamanha quantidade de variáveis estatísticas. E eu jogo esses modelos dentro da IA, né, e peço para ela fazer alguns testes, correlações, etc. Ela me devolve isso com uma rapidez impressionante, o que facilita muito o meu trabalho, por exemplo, quando eu estou trabalhando com estatística, com sociologia da religião, estatística, pesquisa política, etc. Isso é muito interessante, né? Além de outros usos da IA que também são usos interessantes, né? Agora, o problema é quando se transforma a IA numa espécie de divindade, num oráculo. Sim. Né? Que foi um problema parecido com o que aconteceu com o Google no começo, lembra? Sim. No começo o Google virou uma espécie assim, de divindade. As pessoas jogavam no Google e falavam, pô, mas eu vi. Mas onde é que tu viu isso? Tá lá no Google. Sim. E aí tá lá no Google, era uma espécie assim, é óbvio, seu imbecil, que essa porra é verdade. Sim. Eu vi no Google. Depois, com o tempo, as pessoas começaram a ficar malandras e viu que no Google tem muita merda. Exato. E aí isso diminuiu. Na IA também tem. A IA delira. Sim. A IA delira. Eu tava, por exemplo... Tu gosta de brincar também, de levar a IA ao extremo para pegar a falha dela? Gosto. Por exemplo, eu tô lendo um livro de contos de um autor russo chamado Anton Chekhov. E aí eu coloquei um trecho de um dos contos do Chekhov pedindo que ela fizesse uma análise desse trecho. Ela delirou. Ela começou a falar que o pai fez aquilo por causa daquilo, porque a filha, na verdade, não era nada. Eu falei, você está delirando. Eu escrevi. Você Sim. está delirando. E ela não assume foi o pai, foi a filha que disse isso para o pai. E o nome do conto do Chekhov não é esse aqui. E ela falou, é verdade, me desculpe, eu cometi esse erro. Mas, e ela faz isso numa linha assim, é verdade, me desculpe, pum, e vai. Né? Mas, ou seja, a IA erra, a IA delira, a IA confunde nomes, confunde datas. Né? Então, se você não souber exatamente o que você está fazendo, claro. Se você faz um uso meio que oracular, como se fosse um oráculo, tem gente usando IA, inclusive, para fazer análise, para fazer consulta como se a IA fosse psicólogo. Sim, eu tô aqui, eu briguei com a minha namorada, ela disse isso. Aí, o que tu acha? Tu acha que eu devo ligar para ela? Começando com a IA. Terceirizando decisão. A gente precisa fazer... Recentemente sobre IA e a gente fez umas entrevistas de uma pessoa que romantizava a IA como se fosse a melhor amiga dela. Eu fiquei impressionado com isso. Uma loucura. A gente vai voltar... Veja o processo transferencial que tem nisso, né? Muito. A gente vai voltar certamente nesse tema, até porque a gente está se apropriando eu acho que IA tem que da ter internet. Tem que ter uma parte. Para terminar, eu queria te dar uma informação, já que a gente está falando o tempo todo aqui sobre internet, sobre celular, tecnologia, algumas diferenças, e queria te falar o seguinte, foi lançado, né, lá na empresa que eu trabalho, no Viva Rio, uma rede social da própria empresa. E aí, depois em off eu te conto o que está acontecendo e falo um pouco das minhas previsões. Mas como a gente vai continuar
em um momento eu vou voltar, eu queria que você pensasse, uma empresa como o Viva Rio, com mais de 15 mil funcionários, como que você vê isso daqui a um ano? Quando você falou de uma rede social da própria empresa... É bem cara de Facebook, layout e tudo mais. Na hora me veio uma memória que eu associei quando seu pai, que era bem jovem, teve uma época que eu fui estudar na Escola Técnica de Comunicação, lá no centro da cidade. Foi um momento delicioso do meu ensino médio. Durou pouco. Acabei sendo expulso dessa escola. Mas fui expulso com certo orgulho. Fui expulso eu, a Leca da Convergência Socialista, o filho do Enfio, a galera do PCdoB, foi todo mundo expulso da ETEC. A gente montou um grêmio, fizemos várias movimentações, né, que foram movimentações importantes, inclusive o Fora Colo. Né. Mas teve um momento da ETEC que o diretor, tentando, digamos assim, salvar a quantidade enorme de alunos rebeldes e comunistas, ele montou uma espécie de terapia de grupo da própria escola. E convocou obrigatoriamente, era quinta-feira, os 2 últimos tempos era terapia de grupo. Terapia de grupo, onde tinha lá um dito psicólogo, que estava lá, ao lado do psicólogo, o diretor da ETEC. Olha o psicólogo, olha a figura do especialista aí. Tá vendo? Claro. E o monopólio. Quem de nós, da rebelião, ia falar alguma coisa nessa tal dessa terapia de grupo que a gente via a cara do patrão lá? Tava aí o dono da ETEC, né? Ainda que a gente tenha feito algumas piadinhas sobre Triângulo Rosa, que era um grupo gay na época que a gente achava que ele fazia parte, mas era incubado, a gente queria incentivar ele a assumir a homossexualidade dele. Mas ainda assim, claro que havia, o que a gente vai dizer numa terapia de grupo com o diretor aqui? Exato. Controlando tudo. Quando você fala de uma rede social de uma empresa, eu imediatamente associei a Escola Técnica de Comunicação nessa época. Por sinal, uma escola assim, maravilhosa e tal. Não estou aqui falando mal. Claro. E, pelo amor de Deus, você que é do Viva Rio, tá assistindo, eu amo trabalhar aí. E eu acho que é o que a gente falou a todo momento. Não dá para colocar, bater o martelo, é bom, é ruim. Eu também estou experimentando. Eu fiz minha primeira postagem, 1, 2, 3, testando, inclusive minha primeira postagem, né? Nesse primeiro momento vejo muito a questão, parecendo que querem mostrar um serviço ali. Pensei até fazer uma publicação em algo, tipo assim, tentando engajar uma trend, sabe? De tipo assim, né? Eu fora do Viva Rio, né? E mostrando para que seja então uma rede social para a gente criar laços, afinidade e tudo mais. Tenho um pouco de receio como que isso vai chegar na ponta e como que vai reagir, né? Os problemas institucionais da ponta que de repente não estão conseguindo resolver por lá com uma rede social, o que isso pode acontecer. Mas enfim, cada vez mais é mais coisas. Tu sabe quantos grupos tu tem no WhatsApp? Hoje deve estar aí entre 40 e 50 grupos. Pelo menos 80 só de um dos trabalhos. Mas muitos também não utilizados. Tem alguns que não utilizados e você fica também naquela cara, não vou sair porque fica mal, né? Vão achar que eu tô contra alguém. Quando eu perdi o celular e troquei, quando você volta com o WhatsApp, volta tipo de cara os grupos que você tá, né? E aí, cara, tem grupos que era até engraçado ver, de tipo assim, sei lá, um grupo que foi criado para compartilhar o e-mail, uma senha de um acesso que já nem existe mais. Tá eu, uma pessoa que eu trabalhei há 2 anos atrás, tem umas coisas muito doidas assim. Tem uns esqueletos no armário dentro do WhatsApp, né? Se você parar direitinho para fazer, deixa eu fazer uma limpa aqui no WhatsApp, sai muita coisa. O próximo episódio, gente, falando sobre lixo em todos os aspectos.
todos os tipos de lixo. O que fica de lixo no celular, o que fica de lixo. Será que esse vídeo aqui, daqui a quanto tempo vai ser um lixo eletrônico? Será que daqui a pouco vão estar começando na internet, com certeza, a deletar a música do Spotify, a deletar vídeo do YouTube, porque já não cabe mais de tanto vídeo que está entrando? Vamos falar de lixo. Lixo é um tema bom, mas deixa pro próximo e vamos que vamos. Fechado. Tamo junto, pai. Agora vamos comer.